Bom, eu sou o Marcelo Ismal, do canal Pense Celestial, e hoje eu estou aqui para falar para você. Sim, é para você. Uma das coisas que mais me incomoda são pessoas, amigos meus, pessoas que eu amo, procrastinando o dia do seu arrependimento, o dia da mudança, o dia que ele vai abandonar os seus pecados e voltar para o Senhor. Eu vejo nos últimos anos algo que me chamou a atenção nos discursos do profeta e dos apóstolos, é eles usarem repetidas vezes a palavra eu imploro, eu suplico que vocês se arrependam. Podem ver, nos últimos 6, 7 anos eles usaram essas expressões várias vezes. O que eles estão vendo que a gente não está vendo? Né? Eu olhando lá para trás, lembrando dos discursos anteriores de conferência, eu não lembro dessas expressões. Né? Então assim, a gente precisa urgentemente entender que precisamos nos arrepender e abandonar nossos pecados. Mas isso tem que ser agora, porque o inimigo dinossauro vai falar que você tem tempo para fazer isso. Então não compre essa ideia, não pensem dessa maneira. O Elder Goury, no discurso Ser Limpo da última conferência, ele falou algo muito interessante. Não temam, nem adiem o arrependimento. Muitas pessoas boas têm o desejo de se arrepender, mas elas adiam, elas sempre acham que podem voltar. Ah, não, vou primeiro abandonar meus pecados para depois voltar para a igreja. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então voltem agora, se arrependam agora. E aqueles que estão na igreja, façam isso agora. Ele fala, Satanás se deleita com seu sofrimento. Não demorem, removam a influência dele em sua vida. Comecem hoje a vivenciar a alegria que advém de se abandonar o homem natural. O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Então assim, ele deixa bem claro, removam agora a influência de Satanás na sua vida. Tiram qualquer influência dele, sabe, pensamentos, palavras, obras, em todos os sentidos. Comecem hoje a vivenciar a alegria. Se arrepender é algo fantástico, mudar a sua rota e se voltar para Deus. A gente precisa fazer isso agora, sabe? O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Ele tem mais... eu sempre ouvi falar que os céus se alegram com o homem que se arrepende, com o homem que se volta para Deus. Eu amo isso, porque isso é verdade. Eu fui lá na inteligência artificial para estudar sobre procrastinação. E eu achei muito interessante o que ele fala, né? Quando eu botei assim, eu coloquei assim, não procrastinar o dia do arrependimento. Olha só o que ele fala. Não procrastine o dia do arrependimento. É um conceito importante da teologia da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias. Eles enfatizam a importância de buscar o arrependimento e a remissão dos seus pecados agora, em vez de adiar para o futuro. Então assim, é uma doutrina nossa, a gente precisa se arrepender nesse momento. Muitas pessoas deixam para voltar depois. Eu tenho amigos que falam, não, mas eu vou voltar para a igreja. Mas esse dia nunca chega. Tem pessoas que eu vejo que ficam adiando, abandonar certos pecados, certos posicionamentos, e esse dia nunca chega. Aí ele fala, o que é arrependimento? Arrependimento é o processo de mudar de coração e mente, abandonando os pecados e buscando a remissão dos pecados por meio de Jesus Cristo. O nosso arrependimento ele tem que nós temos que colocar Jesus Cristo no processo. A gente não pode fazer isso sozinho. Tem pessoas que, vou voltar para a igreja quando eu abandonar meus pecados. Nossa, a igreja é o grande hospital, gente. É ali que a gente começa a abandonar os pecados. É ali que a gente começa o nosso dia do arrependimento. A gente volta, muda nosso coração, transforma a nossa mente, e é ali que a gente começa, e dentro da nossa casa também, orando constantemente, buscando a remissão de nossos pecados. Por que não? Aí ele fala, por que não procrastinar o dia do arrependimento? Ele dá algumas razões porque a gente não deve procrastinar o dia do arrependimento. Eu achei isso muito interessante. Ele fala, a morte pode chegar a qualquer momento. Então assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode acontecer a qualquer momento que a gente pode sair dessa vida. E aí, a gente vai querer chegar do outro lado cheio de pecados, com vários erros, com coisas que a gente não consertou aqui nessa vida. Agora é a hora de consertar as coisas. Sabe, agora é a hora de procurar o bispo, agora é a hora de perdoar, de ser misericordioso. Agora é a hora da gente realmente passar por uma mudança de coração, de mente. Esse é o momento, não é depois. O inimigo vai querer botar você na zona de conforto, ali quietinho, sabe? Com todas aquelas coisas que a gente sempre fala, não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim, e aí isso é perigoso. Então tomem cuidado com isso. A morte pode chegar a qualquer momento, então a gente precisa
se arrepender. Ninguém sabe quando vai morrer. E se não nos arrependermos agora, podemos perder a oportunidade de fazer isso. Então, se preocupe com isso. O segundo ponto ele fala, o pecado pode se tornar um hábito. Quando a gente demora muito, quanto mais tempo procrastinamos o arrependimento, mais difícil pode ser abandonar os pecados e mudar a vida, mudar de vida. Então, muitas vezes os hábitos vão chegando, os maus hábitos, e a gente vai adquirindo maus hábitos, e a gente não se arrepende, a gente não muda, a gente não abandona. E aí pode ficar cada vez mais difícil para a gente. E depois ele fala também, o Senhor pode voltar, e a gente ser pego desprevenido, despreparado, como na parábola das 10 virgens, 5 insensatas que não se prepararam adequadamente e acabaram que, quando teve a reunião, elas não puderam entrar, ficaram fora, o noivo entrou e elas perderam as suas bênçãos, porque simplesmente não se prepararam para encontrar o noivo, enquanto as outras estavam preparadas. O presidente Kimball ele fala sobre isso no livro Milagre do Perdão, e eu gosto muito. Ele fala, há inclusive muitos membros da igreja que são negligentes e descuidados e que sempre estão procrastinando. Então não é só eu que estou falando, aqui é o presidente Kimball também falando. Eles vivem o evangelho irregularmente, sem qualquer seriedade, já que, aí ele continua falando aqui, já que cumpriram certos requisitos, mas não são valentes. Ele está falando de membros que não são valentes. Não cometem pecados graves, porém não fazem as coisas que lhes são exigidas, tais como pagar o dízimo, viver a palavra de sabedoria, fazer orações familiares, jejuar, assistir às reuniões, servir. Talvez não considerem essas omissões como pecados. Entretanto, são desses tipos de imperfeições que as 5 virgens loucas ou insensatas da parábola de Jesus foram provavelmente culpadas. As 10 virgens pertenciam ao reino e tinham todo o direito às bênçãos. Contudo, 5 delas não foram valentes e não estavam prontas quando o grande dia chegou. Estavam despreparadas, porque não viviam todos os mandamentos. Ficaram amargamente desapontadas por serem excluídas das bodas, como acontecera com os que, em nossos dias, são negligentes nas coisas do Evangelho. Então, irmãos, que a gente não possa ser pego desprevenido, para que a gente não seja enganado. A gente tem que tomar muito cuidado. O Senhor está voltando e a gente precisa estar pronto para esse dia. A gente não pode ser enganado como as 5 virgens loucas e insensatas. A gente precisa realmente ter cuidado com essas coisas. Precisamos urgentemente buscar o Senhor. E ele fala algumas coisas aqui interessantes. Como buscar o arrependimento? Reconhecer que nós pecamos, ser humilde. Sabe, muitas vezes a gente fica justificando no nosso coração aquele pecado, que aquilo não vai nos fazer mal. Ah, mas eu sou fraco mesmo. E aqui a gente usa a nossa fraqueza como bengala. Ou então a gente fica botando na nossa mente, o Senhor vai me perdoar no último dia, eu serei perdoado. Não é bem assim. Sem mudança, sem abandono de pecado, isso não vai acontecer. Arrependam-se dos seus pecados e busquem a remissão por meio de Jesus Cristo. Mudar de vida e abandonar os pecados. E o convite que eu queria fazer para vocês hoje é: busquem a orientação do Espírito Santo. Busquem a ajuda do Senhor para fazer isso. Não façam isso sozinhos. Sabe, irmãos? Eu aprendi uma coisa muito interessante, que não existe tragédia na morte. Existe tragédia no pecado. Quem falou isso foi o presidente Kimball. E é uma verdade. O pecado é uma tragédia. E é triste ver as pessoas amarradas naquilo ali, não conseguem abandonar de jeito nenhum. Eu peço para vocês, abandonem seus pecados e voltem para a igreja. Lá em Lucas 15, 7, fala que o Senhor se alegra, que os céus se alegram com aquele homem, com aquela mulher que se arrepende e volta seu coração para Deus. Então, vamos levar alegria para o nosso Pai Celestial e para os anjos do céu, para Cristo, que se arrependeu, que na verdade foi no Getsemane e sofreu por nós. É por Ele que nos arrependemos, é por Ele que nós mudamos, é por causa dEle que nós devemos hoje, agora, a partir de agora, tomar essa decisão de se arrepender, mudar nossos corações e nossa mente, voltarmos para o Senhor, nosso Deus, nos dirigirmos a Ele em oração e começarmos agora a guardar os mandamentos de Deus. Façam isso agora, irmãos. Por favor, não deixe isso para depois. Sempre que você vai ouvir, você pode fazer isso depois. Não faça isso depois, faça isso agora. Se arrependam agora.
Eu sei que Jesus Cristo vive, Ele nos ama, Ele nos quer de volta. Mas para viver no reino celestial, é preciso que a gente abandone nossos pecados. É preciso que a gente comece uma vida nova. Nos tornarmos como as criancinhas, sabe? Isso é extremamente importante, abandonar o homem natural. Eu deixo meu testemunho de que Ele vive e que Ele nos ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E não se esqueçam, pense celestial sempre.